né, gente? Dia 16 de julho, hoje, né? 3 horas tem simulado. Amanhã, né, é a prova de produção, mas a aula, será normal, tá certo? As 5 aulas, normalmente, né? Como da outra vez. Na última aula que nós tivemos, pessoal, nós estudamos, né, um pouco sobre, iniciamos, na verdade, sobre a regência, né? Falando do quê? Falando sobre a transitividade, né, dos verbos, certo? Falando da transitividade dos verbos. Porém, gente, a prova bimestral de vocês já foi feita, né, as questões de português e tudo. E eu quero que vocês prestem atenção agora, a partir de agora, né, no conteúdo, certo? Porque esse conteúdo vai ser o conteúdo da prova bimestral. E assim, parece ser um conteúdo fácil, e é um conteúdo fácil, porém, né, por nós estarmos habituados a falar e a escrever de uma certa maneira, né, fora, às vezes, fora do padrão da norma culta, a gente acha que está escrevendo certo, né, segundo a norma culta, acha que está seguindo as regras, né, de concordância, e não estamos. Então, é interessante que a partir de agora vocês prestem atenção, né, nisso, tá certo? Porque mesmo a prova bimestral sendo aí lá no final do mês, certo? É interessante que vocês já aprendam isso agora, porque a prova vai ser toda sobre regência, certo? Tanto regência nominal quanto regência verbal. Como assim, tia? Não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero que vocês prestem atenção nas regras mesmo, tá certo? De regência. Porque a prova vai ser toda, as questões de português vão ser todas sobre essas regências, tá certo? De certos verbos. Ok? Aí agora, hoje, nós vamos iniciar lá na página 244, ok? Onde tem aí regência de alguns verbos. Páginas 244. Vamos lá, iniciar, tá certo? Bora lá. Se alguém quiser ler, me diz aí no chat, tá certo? Para participar dessa leitura. Vou iniciar a leitura na página 244 e vocês acompanhem comigo, tá certo? Como você pode perceber, os verbos podem apresentar diferentes regências. Considerando esse mecanismo gramatical, podemos ter, portanto, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos e os verbos intransitivos. É importante conhecer a regência dos verbos, porque ela nos ajuda na compreensão e produção de enunciados. Tendo em vista as regras da gramática normativa, listamos a seguir alguns verbos e analisamos suas relações de regência, né? Ou seja, a regência está atrelada, né, aos verbos, né? Já que a regência verbal, o nome já diz, né? Verbal, verbo. Então, essa regência está atrelada a esse verbo. Então, por isso que é interessante vocês saberem, né, se o verbo é transitivo, direto ou indireto, se ele é transitivo direto e indireto, ou se ele é intransitivo. Na aula passada a gente já fez, nós já recapitulamos esse conteúdo. Agora, o livro de vocês traz alguns verbos específicos, tá certo? O primeiro verbo que ele traz aí é o verbo abraçar, certo? Qual o sentido do verbo abraçar? O que significa? Envolver com os braços, né? Esse verbo é o quê? É transitivo indireto, né? Quando pronominal, usam-se as preposições a, com, contra e em. Ela abraçou-se com os colegas, porque quem abraça, abraça alguém, né? Ela abraçou-se com os colegas. Eles se abraçaram ao professor. Nesses dois casos aí, a gente pode perceber que o verbo abraçar, ele é
transitivo, né? Indireto. Aí tem o verbo abraçar também no sentido transitivo, né? Podendo ele ser transitivo nas frases a seguir. Abraçamos, quem abraça, abraça alguém. Abraçamos o quê? Os nossos amigos. E abraçamos os objetivos da escola. Então, a gente viu aí 4 frases com o mesmo verbo, né? Sendo que em 2 dessas frases, o verbo abraçar estava sendo usado como transitivo indireto, e em 2 frases, como transitivo direto. Me digam aí a diferença, né? Porque aqui nas primeiras frases ele era transitivo indireto, e nas 2 segundas frases que nós lemos, ele ficou transitivo direto. Qual o motivo, gente, disso? Observem as frases e me digam. Hein, pessoal? Por que é? Vou deixar a pergunta no ar, né? Vamos agora ao verbo agradar. Qual o sentido do verbo agradar aí no livro de vocês? Contentar, acariciar, fazer carinho. É transitivo direto. Vamos lá, essas 2 frases. Gosto de agradar minha namorada, os pais sempre agradavam seus filhos. Aí tem o verbo agradar, sendo o complemento sendo objeto direto, né? Porque não tem a preposição. Então, por isso, né, ele aí é direto. Mas ele também tem um outro sentido. Qual o segundo sentido? Na página 245. Causar agrado, prazer, ser agradável, parecer bem. Quando esse verbo, né, agradar, está nesse segundo sentido, aí as frases vão ficar o quê? O complemento. Objeto indireto. Já vai ter o uso da preposição. Por quê? Só por conta do contexto, né? Do verbo. Certo? Vamos lá. E ele também pode ser aí intransitivo, né? Que é quando o quê? Quando ele não precisa do complemento. Certo? Então, o verbo agradar pode ser, dependendo do contexto, o complemento dele. Pode ser direto, pode ser indireto, e algumas vezes ele pode ser intransitivo, ou seja, não precisar de complemento. Certo? Agora vamos ao verbo aspirar. Ok? Sentido de aspirar. Primeiro sentido, atrair aos pulmões, cheirar, sorver, né? Aspirar, sentir o cheiro. E nesse caso aí, o complemento dele vai ser direto, né? Vamos ver os exemplos. Todos gostam de aspirar um bom perfume. Aí pode surgir uma pergunta, né? Tia, por que é que ele é direto? Se na frase aí tem uma preposição, né? Que é o de. Alguém saberia responder, gente, por que é que mesmo tendo essa preposição aí de, o verbo é indireto? Na verdade, desculpa, o verbo é direto, né? Porque a gente sabe que é indireto quando tem o uso da preposição. E aí tem uma preposição na frase. Porém, o verbo é direto, o complemento desse verbo é direto. Por quê?
Vamos lá, o segundo sentido do verbo. Já que vocês não vão participar da aula, pessoal, eu vou passar aqui, viu? Vou entender que é porque vocês já sabem de tudo, estão entendendo tudo, tá certo? Então, não tem necessidade de eu ficar explicando uma coisa que vocês já sabem, né? Então, vamos passar. O segundo sentido aí do verbo aspirar significa desejar, almejar, certo? Esse verbo tanto pode ser usado no sentido, né? De respirar, né? De sentir o cheiro, ou pode ser no sentido de aspirar alguma coisa, certo? Por exemplo, Laila aspira a uma boa vida. Ou seja, Laila deseja uma boa vida. Quando o verbo aspirar estiver no sentido de desejar, né, de almejar, de querer alguma coisa, o complemento desse verbo aí vai ser indireto. Aí sim, vai fazer o uso da preposição, né? Ela aspirava a um futuro melhor. Eu aspirava a ser promovido. No caso aí dessas frases, a preposição é o a, ok? Aí tem aí o verbo assistir, né? Que a gente já viu que o verbo assistir ele pode ter, ele tem vários também sentidos, dependendo do contexto da nossa frase. Primeira frase, primeiro sentido, né, de assistir, é o ver ou presenciar, que é como nós mais utilizamos esse verbo, né? Eu assisti TV, eu assisti ao filme. Então, o verbo assistir é mais usado nesse sentido, né, de ver, de presenciar. Aí, quando ele estiver sendo usado no sentido de ver e presenciar, ele vai ser transitivo indireto. Ou seja, vai ter o uso da preposição, né? Eu assisti a um bom filme. Eu assisti ao jogo. Preposição na primeira frase. A. Preposição na segunda frase. Ao. Certo? Com esse sentido, o verbo assistir é usado normalmente como transitivo direto. Assistir o jogo. Mas isso ainda é condenado por muitos gramáticos. Assim, em situações formais, é adequado empregá-lo de maneira indireta, acompanhado da preposição a, certo? Por exemplo, quando a gente fala assim, assistir, né, o jogo ou o filme, como é que a gente fala? Assistir o jogo, assistir o filme. Nesse caso, o ele funciona como artigo. Então, o complemento aí seria direto. Porém, segundo a gramática normativa, tá certo, gente? Isso está incorreto. Quando eu uso o verbo assistir, né, com o sentido de ver, de presenciar, eu tenho que colocar como assistir ao jogo, assistir ao filme, e não assistir o jogo, né, como a gente fala normalmente, e assistir o filme, né? Então, em casos formais, né, de escrita, como, por exemplo, uma redação, se você precisar usar essa expressão, certo? Não vai ser assistir o jogo nem assistir o filme. Ou seja, lá o que for que você assistir, né? Vai ser assistir ao filme, assistir ao jogo, tá certo? Com o usozinho da preposição. Aí tem outro sentido aí para o verbo assistir, que é o sentido de ajudar, tá certo? Prestar ajuda, auxiliar. Nesse caso, ele vai poder ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. A frase aí, né? A primeira frase. A enfermeira assistiu os pacientes, né? Ou seja, a enfermeira ajudou os pacientes. Segunda frase, o professor assistiu os alunos na recuperação, né? O professor auxiliou os alunos na recuperação. É mais ou menos não. É nesse sentido, certo? Aí eu tenho aí o verbo chegar, que significa o quê? Chegar. Atingir a algum lugar, né? Ir a algum lugar, atingir aquele lugar. Sentido. Atingir o lugar visado. Intransitivo ou transitivo indireto, sendo usada a preposição a. Porém, ele também pode ser intransitivo. Nessa frase aí, a primeira frase que tem aí é mamãe chegou, né?
Eu tenho o verbo aí chegar. Nesse caso, ele é intransitivo por quê? Porque nesse caso aí, minha frase não precisa de complemento nenhum. Quando eu digo minha mãe chegou e ponto. Não preciso complementar, não preciso completar. Se eu não preciso completar o verbo, esse verbo é intransitivo. E mesmo se tivesse um complemento, aí o verbo seria intransitivo. Porque quando você fala posso ir no banheiro, Sara, deixa eu tentar explicar. Eu vou explicar da maneira mais popular possível, né? Quando você diz assim, posso ir no banheiro, é como se você fosse a algum lugar em cima do banheiro, né? No banheiro. Agora, quando você diz ao banheiro, você quer ir ao banheiro. Entendeu? Por exemplo, quero ir, vou dar outro exemplo usando a mesma coisa, né? Quero ir no cinema. Quando eu digo no cinema, é como se a gente quisesse ir em cima do cinema. Tá compreendendo o que eu quero dizer? Como se o cinema fosse um transporte, como se o banheiro fosse um transporte. Entendeu? Agora, por isso que o certo é quero ir ou posso ir ao banheiro e não no banheiro, que a gente não vai no banheiro a canto nenhum, né? Porque o banheiro não sai do lugar. Mas normalmente a gente realmente fala no, né? Por nada. Aí vamos lá. Tem outras frases, né? Chegamos ao supermercado, que tem aí a presencinha da preposição ao, aí nesse caso ele é indireto, e tem cheguei ao Rio no sábado, né? Que também é indireto, né? Por conta da preposição. Segundo os gramáticos mais tradicionais, com esse sentido, o verbo chegar não admite a preposição em, chegar em algum lugar, mas você usa cada vez mais comum, tanto na fala quanto na escrita. Segundo esses gramáticos, a preposição em só pode ser usada diante da palavra casa. Por exemplo, chegar em casa. Por que ele está dizendo isso? Cheguei, né? Cheguei em Araquaiaba. Os gramáticos mais tradicionais dizem que isso é incorreto, né? Que eu não posso dizer cheguei em Araquaiaba. Eu tenho que dizer cheguei a Araquaiaba. Porém, a gente usa isso o tempo inteiro, né? Esse em. Para esses gramáticos, a gente só pode usar o em antes da palavra casa. Obviamente, gente, falando do verbo chegar, tá certo? Óbvio que a gente pode usar a preposição em outras ocasiões, mas quando se trata do verbo chegar, não posso dizer cheguei em Fortaleza, cheguei em Araquaiaba. Isso é o que os gramáticos, né, tradicionais nos dizem, que isso, segundo a gramática normativa, está incorreto, certo? Aí eu tenho aí os verbos esquecer e lembrar, né? Que são verbos aí, dois verbinhos que são antônimos, né? Vamos ver. Sentido, de esquecer, né? Deixar sair da memória. E lembrar significa trazer à memória, né? Ele pode ser transitivo, direto ou indireto, quando pronominal. Paula se esqueceu de fechar a porta. Lembro tudo detalhadamente. Lembro-me de tudo detalhadamente. Por que é que ele vem trazer esses exemplos? E por que é que ele diz aí quando é pronominal? Porque, por exemplo, se eu uso só o lembro, eu não preciso da preposição. Se eu não preciso da preposição, o complemento vai ser direto. Agora, se eu uso, né, uma colocação pronominal, né, no caso, pronome, lembro-me, o me é um pronome. Se eu digo lembro-me, aí eu vou precisar da preposição. Entendem essa diferencinha? Se não tem, se não tem pronome, né, se não tem colocação pronominal, não precisa de preposição. Se tem a colocação pronominal, ou seja, seu pronome, no exemplo aí, lembro-me, né, o me é o pronome, eu preciso da preposição.
certo? Por isso que o verbo lembrar tanto pode ser direto, né? Dependendo do contexto, como ele pode ser indireto, dependendo do contexto. Tudo vai depender do contexto, né? Aí eu tenho aí os verbos obedecer e desobedecer. Sentido: submeter-se à vontade ou não. Descumprir, não executar. Transitivo indireto: tem a preposição a, ou ele pode ser intransitivo, que é quando ele não precisa de complemento. Primeira frase: os alunos desobedeceram. Nesse caso aí, o verbo obedecer ele vai ser indireto. Por quê? Os alunos desobedeceram. Quem desobedece, desobedece a alguém, né? Então, desobedeceram ao professor. Qual a preposição aí dessa frase, gente? Desobedecer. Ao. Muito bem, Sara. Desobedeceram ao professor. Se tem a preposição aí depois do verbo, né? É porque o meu verbo é indireto. O complemento dele é o objeto indireto, né? Agora, quando eu digo assim, obedeça, né? Quando eu dou uma ordem, quando eu uso esse verbo aí no modo imperativo, obedeça. Eu simplesmente estou dando uma ordem, né? Com esse verbo, o verbo está sendo usado no modo imperativo, e só para refrescar na sua memória, o modo imperativo é quando o verbo ele é uma ordem, ele expressa uma ordem, ou um pedido, ou um desejo, tá certo? Aí eu chamo esse modo aí de imperativo. Então, quando eu digo assim, simplesmente, obedeça, né? Dentro de um contexto, eu não preciso de nenhum complemento. Então, nesse contexto aí do obedeça, sendo uma ordem, o verbo vai ser intransitivo. Relembrando mais uma vez, que é quando esse verbo aí é completo, não precisa de complemento. Tá certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Se não, vamos prosseguir, né? Os próximos verbos que tem aí, gente, é pagar. Pois pode falar as suas dúvidas, meu amor. Pois quando tiver dúvida é só falar, viu? Que a gente tira essas dúvidas. Aí vamos aí. Verbo pagar e perdoar. Sentido: satisfazer dívida, encargo, né? Transitivo pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Por que que o livro traz esse monte de verbos aí para vocês, gente? É só para mostrar os verbos que podem ser, quando o verbo pode ser transitivo, quando ele pode ser intransitivo, quando ele pode ser indireto, quando ele pode ser os dois, certo? Mas na prova, falando de prova mais uma vez, a questão, né, não vai ser assim, certo? As questões vão ser realmente sobre a regência do verbo quanto o quê? A grafia correta, né? A regra correta. Será que tal frase, né, escrita dessa forma, está correta? Qual das frases está incorreta? É isso que vocês vão ter que analisar, né? A gramática normativa realmente dentro das questões. Mas está fácil. Aí vamos lá. Tem os três exemplos aí. Perdoaram o culpado, perdoaram ao culpado e pague suas dívidas ao banco. Vamos lá. Primeiro exemplo. Perdoaram o culpado. O verbo, né? Todo mundo já sabe que é perdoar. Mas o complemento aí, pessoal, é direto, indireto ou as duas coisas, direto e indireto. Perdoaram, só a primeira frase. Perdoaram o culpado. E aí, gente? Nesse caso, o culpado complemento, o objeto é direto, indireto ou as duas coisas? Quem é que saberia me responder? Esse ó que vem aí depois do verbo, gente.
será que ele está funcionando como preposição? O ó é uma preposição? Sim ou não? A gente tem que tirar essas dúvidas. E aí? Pronto. Para que vocês cheguem à resposta correta, me respondam isso. Vocês acham que o ó, ele é uma preposição? Estou vendo, tá? As respostas de vocês, comento já. O ó, na verdade, é um artigo. Se não é preposição, se depois do verbo não tem preposição, você está correto, Patrícia, né? O meu objeto vai ser direto, porque logo depois do verbo não vem uma preposição, na verdade vem um artigo. Agora na frase, perdoaram ao culpado. Essa segunda frase, né? Quase igual à primeira, mudando apenas um detalhe. Porque a primeira era perdoaram o culpado e a segunda era perdoaram ao culpado. Isso, Sara, exatamente. Tem preposição, né? Que é o ao. Então, se tem preposição, é direto, indireto ou as duas coisas? Na primeira a gente viu que não tinha preposição, né? E era direto, né? Na segunda, se tem preposição, é o que, gente? Indireto. Muito bem. Essa última frase, eu já adianto para vocês que tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Tem os dois, tá certo? Já adianto para vocês isso. Porque a minha pergunta vai mudar para essa questão. Eu já estou dizendo para vocês que, nesse caso, eu tenho aí o objeto direto e também o objeto indireto. Agora, minha pergunta é, por quê? Vocês saberiam explicar, gente, por que é que nessa frase eu tenho um complemento direto e um complemento indireto? Tem os dois. Alguém saberia? Na frase, pague suas dívidas ao banco. Pague suas dívidas ao banco. Por que é que nesse caso eu tenho tanto o objeto direto quanto o objeto indireto? Alguém sabe responder? Pronto. Gente, eu vou explicar essa parte para vocês, porque não é que seja difícil, né? Mas é um pouquinho mais complicado do que o objeto direto e o indireto. Relembrando para vocês entenderem essa parte. Né? O objeto direto, pronto, é aquele que depois do verbo não tem preposição. Isso todo mundo, eu acho que já aprendeu, né? Está tranquilo. O objeto indireto, né, é quando o meu complemento é ligado ao verbo por meio de uma preposição. Ou seja, logo em seguida, logo depois do verbo, eu tenho a preposição. Já o objeto direto e indireto é quando eu tenho os dois complementos. Por quê? Porque eu complementando apenas com uma coisa, né, com um complemento, com um objeto, a minha frase ainda fica incompleta. Vamos ver aí. O verbo é pagar, né? Eu digo assim, pague. Aí qual a pergunta que vem na nossa mente? Pague, né? O quê? Quem paga? Pagar algo, pagar alguém. Então, no caso, é pague suas dívidas. Só que quando eu digo assim, pague suas dívidas, esses suas dívidas, né, não tem preposição, então eu chamo de objeto direto. Só que mesmo assim, a minha frase ainda precisa de alguma coisa, ainda precisa de algum complemento. Então, quando eu digo pague suas dívidas, quem paga as dívidas paga a alguém, né? Então, pague suas dívidas ao banco. Percebam que depois do verbo não tem uma preposição, né? O complemento é suas dívidas. Mas depois desse complemento, tem outro complemento, que é o quê? Ao banco. E aí sim tem o uso da preposição. Por isso que tanto é direto quanto indireto. Conseguiram entender ou ainda ficou complicado, gente? Pronto, a Sara disse que sim. E vocês, gente? Vão entender, né? E está tranquilo, vocês entenderam, certo? Então, ótimo. Aí vamos aí ao verbo preferir. O verbo preferir tem o sentido de quê? De dar preferência, né? Gostar mais de alguma coisa. Por exemplo,
prefiro isso, aquilo, né? Eu gosto mais disso do que daquilo lá, daquilo outro. Todo mundo sabe o que é preferir, acho que não precisa explicar. Mas vamos lá, o que nos interessa aqui é que esse verbo, ele tanto pode ser direto, quanto ele pode ser transitivo direto e indireto, certo? Aí aqui vai entrar o que eu acabei de ensinar a vocês, né? Quando é que esse verbo é transitivo direto e indireto? Primeiro, prefiro ficar onde? Em casa. Tenho aí a preposição, né? Em. Prefiro verde a azul. Preposição. Nesse caso aí, gente, prefiro verde a azul. Esse a, gente, está funcionando como o quê? Porque a gente sabe que o a normalmente é artigo, né? Artigo definido a. Mas nesse caso, esse a não é artigo. Nesse caso aí, esse a seria que classe gramatical? Seria o quê? Vocês conseguem identificar? Prefiro verde a azul. Nesse caso, a não é artigo, gente. Nesse caso, a é preposição, tá certo? Então, o a também pode funcionar como preposição. Nesse caso aí, quando esse a estiver funcionando como preposição, né, eu tenho uma frase direta, um objeto direto e indireto. Direto por quê? Por causa da palavra verde, que veio logo depois do prefiro, né, do verbo sem preposição. Mas aí, depois da palavra verde, tem uma preposição. Por isso é direto e indireto. Tá certo? Ok até aí ou não? Com esse sentido, a gramática normativa não admite que esse verbo venha acompanhado por expressões de reforço. Por exemplo, como a gente faz, né? Prefiro 1000 vezes verde a azul. Nem pelo conectivo do que? Prefiro verde do que azul. Embora esses usos sejam comuns. Percebam, gente, que o livro e a gramática também de vocês sempre traz aí as normas, né? Da gramática normativa, né? Mas ela sempre vem fazendo referência às formas que a gente usa essas frases, né? No dia a dia. Então, o que é que a gramática diz? Que eu não posso usar nada para intensificar esse meu gostar. Por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo aqui. Vou usar cores, né? Para vocês entenderem. Prefiro. Vou usar um outro exemplo. Prefiro 1000 vezes coxinha do que pastel. O que é que a gramática diz? Que eu não posso usar esse 1000 vezes, né, para intensificar esse meu gostar, e nem posso usar a expressãozinha do que. Como é que eu tenho que falar? Prefiro coxinha a pastel. Mas, na realidade, alguém fala assim, gente? Vocês. Como é que vocês falam no dia a dia? A gente tem mania de fazer isso, né? Prefiro 1000 vezes isso do que aquilo, né? A gramática diz que não. Eu não posso usar esse 1000 vezes, nada desse tipo de expressãozinha que vem intensificar. Ou usar esse do quê. Então, mesmo que vocês falem dessa maneira, né, no dia a dia, porque a gente realmente fala assim no dia a dia, se vocês precisarem usar essa expressão em uma prova, em uma redação, nada de usar a expressãozinha do quê e nada de essas expressões, né, 1000 vezes. Não pode. Na fala, né? Você conversando aí com seus colegas, ok, mas é uma produção, por exemplo. Não, se você vai falar de preferência, você vai falar como? Prefiro isso a aquilo, né? Tem o azinho entre as duas coisas aí que você está comparando, né? Prefiro praia a serra. Como é que a gente costuma falar? Prefiro praia do que serra. Mas na hora de escrever, em uma situação formal, corta esse do que, tá certo? Prefiro praia a serra, porque o a aí ele funciona como uma preposição e a gramática normativa nos diz que essa maneira é a maneira adequada, tá certo? Para ser usada em situações formais. Gente, vamos parar aí no verbo, né, simpatizar e antipatizar.
Como na última aula não teve atividade, como amanhã também vocês vão ter prova, mas vai ter aula normal, né? Vou passar algumas questões para vocês responderem, tá certo? Vou deixar lá no Google Sala de Aula. E eu queria que vocês colocassem número de vocês aqui. Amanhã a gente continua aí nesse verbo simpatizar, certo? E antipatizar, com mais algumas regras, né? Porque são muitas regras para vocês verem. Aí a gente vai ver também que na gramática, a gramática vai trazer um monte de verbo de novo, né? Para vocês verem, relembrarem e fixarem esse conteúdo, tá? Desejar a vocês uma boa tarde, gente. Que vocês, né, possam fazer o simulado aí de vocês com calma, lendo. O primeiro simulado, valendo nota, em linguagens e códigos. Foi bom o resultado, né? Seria ótimo se não existisse nenhuma nota baixa, né? Nenhuma nota vermelha. Então, quem tirou nota baixa, gente, no primeiro simulado, tem a oportunidade de recuperar essa nota agora, né? No segundo simulado. Por quê? Porque essa nota do segundo simulado vai ser somada, né, com o primeiro simulado, dividido por 2, e aí vocês vão obter a nota parcial. Então, se você não foi tão bem em algum simulado, né, espero que vocês estejam aí fazendo esses simulados, né, esse segundo simulado com calma, e que quem não foi tão bem, que recupere essa nota agora, tá certo? Boa tarde, beijo, até amanhã. Se cuidem, fiquem com Deus e tchau, gente.